Salve meus amigos do canal Legado da Fiel. Hoje quero fazer uma homenagem, também fazendo parte da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje eu quero falar de um dos maiores goleiros da nossa história. Eu quero falar de Tufi Nogem. Isso, Tufi, de origem libanesa, que nasceu no dia 17 de outubro de 1898 na cidade de Santos e faleceu na cidade de São Paulo no dia 4 de dezembro de 1935, com apenas 37 anos em função de uma pneumonia. Mas mesmo durante o seu curto tempo de vida e também como jogador, foi um cara muito importante, principalmente na nossa história. Ele joga no Corinthians por 71 partidas, todas elas como titular, jogando com grandes jogadores entre 28 a 31, como Nerino, como Guimarães, como Munhoz, como Filó, como Rato, como Del Débio, como Grané, como De Maria. Foi um dos grandes jogadores da nossa história. Foi campeão paulista em 28, 29 e 30, sendo tricampeão paulista. Em 31, em janeiro de 31, ele ganha a Taça Ápia, que é uma taça que foi, na época, organizada pela Ápia, Associação Paulista de Esportes Amadores, entre o campeão paulista e o campeão carioca. O campeão paulista Corinthians, o campeão carioca Clube de Regatas Vasco da Gama. A primeira partida sendo feita na Fazendinha em 1931, Corinthians ganhando por 4-2, e a segunda partida, depois de estar perdendo por 2-0 até 12 minutos do final do jogo, o Corinthians vira por 3-2 e ganha definitivamente a taça campeão dos campeões, que hoje está lá no Memorial do Corinthians no Parque São Jorge. Quem quiser conhecer a taça vai lá. Então é por isso que no nosso hino é campeão dos campeões. Foi a frase que Lauro Dávila colocou no hino em 1951, em função desse jogo também, e outro jogo também que já contei no nosso episódio, que foi quando o Corinthians, em 1915, fica fora do Campeonato Paulista. Ele desafia tanto o campeão da Liga como da Ápia, ganhando dos dois times. Mas como eu disse, o Tufi foi muito importante, gente. O Tufi era um cara de uma personalidade tão forte, de um caráter tão irrepreensível, que ele pega e em 1927, depois de uma partida entre paulistas e cariocas, ele juntamente com o seu companheiro de equipe feitiço, o que eles fazem? Eles combatem ali, criticam de forma muito veemente a atitude do então presidente da República, Washington Luiz. E realmente isso ficou muito marcado, porque eles foram perseguidos, advertidos, admoestados, ao ponto de depois de serem perdoados em 1928. Mas ele dizia que nunca mudaria sua opinião, não. Ele falou aquilo que falou, sem arrependimentos, e ele falou aquilo não para ofender o presidente, mas sim para chamar a atenção do próprio presidente em relação às causas, né, da população, à causa do seu governo, que ele achava que uns pontos não estavam corretos. Então ele era um cara muito reivindicador, de personalidade fortíssima, de um caráter, como eu disse, irrepreensível. Tufi, ele joga por alguns times no Brasil, né? Ele joga no América do Recife, ele é campeão pernambucano pelo América do Recife, também joga no Palestra Itália, ele joga no Sírio-Libanês. Isso, Sírio-Libanês, o mesmo time que nos vendeu o terreno do Parque São Jorge em 1926, através dos seus dois irmãos, Abdallah e Salem. Ele joga também no Santos Futebol Clube, e depois, em 1927, quando ele sai do Santos, com grandes jogadores no Santos naquela época, hein? Com Siriri, com Araquém Patusca, com Feitiço, com Evangelista, com Bilu, jogadores realmente muito importantes, porque o Santos, que foi fundado em 1912, até 1927 não tinha conquistado o seu título paulista ainda, só vai conquistar depois, em 1935, o seu primeiro campeonato. Mas Tufi chegaram no Parque São Jorge e ele faz a primeira partida inaugural, inclusive da Fazendinha, jogando como titular. Seu primeiro jogo foi no dia 22 de julho de 1928, no amistoso contra o América do Rio de Janeiro. O empate de 2-2, onde é feito o gol mais rápido da Fazendinha durante os 90 minutos, que foi de De Maria aos 29 segundos. Ele faz a sua última partida também em 1931, e depois que ele para de jogar, ele fez algumas coisas interessantes. Em 31, por exemplo, ele tinha um companheiro, um ex-companheiro, que jogou no Corinthians também de 20 a 26, que foi o jogador Tatu. Foi o segundo jogador do Corinthians a vestir a camisa da seleção brasileira. O primeiro foi Amilcar. Ele pega e faz uma campanha, porque Tatu vinha passando por uma dificuldade muito grande. O seu último time tinha sido a Associação Portuguesa de Desportos. Ele abandona a carreira por causa de doença, por causa de muitas dificuldades que vinha tendo. Então ele compra um quarto do jornal A Gazeta e faz uma campanha a nível estadual, até nível nacional, solicitando que alguns jogadores, esportistas ou até dirigentes pudessem fazer uma vaquinha de 10 mil contos de réis, que seria o suficiente para dar um pouco de conforto ao jogador Tatu, que tinha realmente passando por muitas dificuldades. Isso foi feito, isso foi conseguido, realmente foi algo que chamou muita atenção na época, né?
esse seu comportamento social e a sua preocupação com o teu ex-companheiro e companheiro de profissão, que era o caso do Tatu. Isso foi feito, foi conseguido, mas infelizmente o Tatu falece em maio de 1932. Mas ficou marcado aí sim a sua atitude, a sua campanha, a sua postura em preocupação com o seu companheiro, no caso, né? Naquela época era seu grande amigo. Tufi foi muito marcante. Ele foi tão marcante também em outros aspectos que ele foi o primeiro jogador, um dos primeiros jogadores a participar do primeiro filme, Campeões do Futebol, um filme de 1931, que era tipo um filme de ficção, em que ele participa juntamente com o Ministrinho, que era do Palestra Itália, com o Formiga, que era do Santos, e também com o Arthur Federrache, o El Tigre, que tinha naquele ano saído do Clube Atlético Paulistano para jogar no São Paulo Futebol Clube. Ele participa de um filme, ele era um galã mesmo, né? Ele era um cara muito inteligente e realmente ele se impunha pela sua presença e também pelo seu carisma. Ele gostou tanto dessa história de cinema, já que tinha feito aquele filme com aqueles personagens também, né? O Ministrinho, o Formiga e o Federrache, que ele cismou, ele comprou lá um cinema, né? Chamado Penho Teatro. Ele comprou isso aí. Esse filme que ele fez foi exibido na época no cinema Santa Teresa, que não existe mais, ali na Praça da Sé, no Marco Zero de São Paulo. Então ele gostou dessa história de cinema, ele gostou. Mas ele vende em 1931. A razão pelo qual ele vendeu, não sei explicar para vocês, não consegui pesquisar sobre isso. Mas o que eu sei é que ele foi um grande corintiano, gente. Ele foi tão corintiano que ele fez questão de ser enterrado com a camisa do Corinthians. O seu corpo foi velado no dia 5 de dezembro de 1935, na rua Conselheiro Brotero, ali na Bela Vista, e dali saiu o seu cortejo para ir para o cemitério São Paulo, um cemitério que fica no bairro de Pinheiros. Quem for lá hoje vai ver realmente a campa do Tufi com a camisa corintiana. E chegando lá você vai ver que existem algumas homenagens, algumas placas, inclusive da sua esposa, feita na época, né? E de alguns jogadores veteranos do Uruguai. Mas não tem nada do Corinthians lá realmente fazendo alguma alusão a esse grande personagem que fez questão de ser enterrado com a nossa camisa. E olha que tivemos presidentes realmente muito importantes, hein? Como Guido Giacomelli, como Alexandre Magnani, como Felipe Colonna, como Ernesto Cassano, como Alfredo Inácio Trindade, como Vadielu, como Alfredo Schuring, como Vicente Mateus, e nunca ninguém se preocupou em dar um destaque a esse grande goleiro, esse grande ídolo que foi o Tufi, que realmente mostrou ser um corintianismo muito grande, né, ao querer ser enterrado com essa camisa. E olha que o Corinthians teve grandes goleiros, hein, gente? Teve como Sebastião, o primeiro goleiro a ser campeão paulista com a camisa do Corinthians, como Valente, como Casimiro, como Bino, como Gilmar dos Santos Neves, como o seu Luiz Moraes, o Cabeção, como Ado, Dida, Ronaldo Giovanelli, Cássio recentemente, o último goleiro nosso, grande ídolo. Realmente, caras que marcaram a história de uma maneira muito, muito, muito importante. E o Tufi, com certeza, eu acho, na minha opinião, que ele mereceria um pouquinho mais de reconhecimento por parte da nossa diretoria. Até por isso, né? Um cara que nasceu em Santos, um cara que jogou lá no Santos também, que jogou no Palestra Itália, que é os outros grandes times que ele jogou também, fora o Corinthians. E realmente ele quis questão de dizer que era corintiano, que gostava do Corinthians e que morreu na sua lembrança, levando consigo a lembrança das suas grandes conquistas, dos seus grandes feitos com a nossa camisa, ao ponto de ser enterrado com ela. Então é isso, gente. Eu gostaria muito de fazer essa homenagem a esse símbolo, né, Tufi Neugen, como diz, origem libanesa. Eu gostaria muito de fazer essa homenagem, de colocar ele na prateleira como um dos mais importantes jogadores que vestiram a nossa camisa. É um jogador realmente de uma fibra, de um caráter, de um senso crítico muito forte para a época, né? Mas fez questão realmente de deixar, apesar da sua pouca existência e do pouco tempo de vida, realmente a sua marca. Então, pessoal, é isso aí. Eu gostaria muito de fazer um convite para você. Se você gostou desse episódio, já deixa um like aí, tá bom? Se você não conhece o nosso canal, dê um pulinho no YouTube lá, procure Legado da Fiel. E, por favor, se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva lá, compartilhe com seus amigos, tá bom? Então é isso, eu gostaria muito de falar sobre esse personagem Tufi. Tufi, muito obrigado, meu querido, onde você estiver, ao lado de Cristo, ao lado de Deus aí, que você esteja em paz, que você esteja realmente confortado e saber que você fez o melhor com a nossa camisa, tá bom? Muito obrigado a todos, até um próximo episódio. Como eu sempre digo aqui, eternamente, vai Corinthians!